E aí, pessoal? Ah, é. Aqui. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos lá. Eu sou o professor de geografia. Vocês já sabem, né? Professor de geografia. Eu trouxe um teminha aí para vocês hoje. Vamos falar sobre globalização e essas pandemias aí no meio de toda essa globalização aí, né? Então vamos tomar aí como ponto de partida a China, né? Onde tudo aconteceu desse vírus atual aí. Então, qual que é a relação da China aí com a globalização, né? A China, ela estava lá 15º, mais ou menos, em 30 anos ela subiu aí para a segunda maior potência mundial, perdendo só para os Estados Unidos. Isso aconteceu graças a um cara chamado, é difícil falar, é Deng Xiaoping. Acho que eu consegui, é mais ou menos isso aí. Esse Deng Xiaoping aí, ele tinha uma frase que era, como que era a frase dele? Não importa a cor do gato, desde que pegue os ratos, tá tudo certo. O que ele queria dizer com isso aí? Não, ele queria dizer que, você pode me chamar de comunista, capitalista, socialista, seja lá o que for. Eu só quero me dar bem economicamente, não quero passar fome. E foi o que ele fez, né? A China não deixou de seguir os regimes socialistas, a ideologia socialista, porém, ela começou a fazer aliança com os Estados Unidos. E aí surgiu, né, o que é chamado hoje a ideologia de socialismo de mercado, né? Então a China em 30 anos ela cresceu mundialmente, aí tem até a hidrelétrica das Três Gargantas aí, que superou a hidrelétrica do Brasil, que era a maior do mundo aí, que era a hidrelétrica de Itaipu. A China veio lá com as Três Gargantas e nós, né? Mas enfim, então ela teve essa terceira revolução industrial aí, né, da globalização. A China aproveitou e subiu aí intensamente, né? Quando a gente vai falar de globalização, né, pelo menos na geografia, a gente não pode deixar em momento algum de citar o nosso mestre aí da geografia, né, o baiano aí chamado Milton Santos. Milton Santos ele usa uns terminhos aí dentro da geografia, né? Dentre eles tem dois aí que eu vou citar agora, que é os meios naturais e os meios técnicos. Os meios naturais, você volta lá atrás, lá nos primórdios, lá as primeiras ocupações aí, né? O espaço, o jeito que o ser humano ocupava o espaço, a relação que ele tinha, né, com a natureza, né, a dependência total da natureza. E aí você chega agora nos meios técnicos, que é além do homem ocupar, além do ser humano ocupar a natureza, ocupar o espaço, ele também produz espaço, né? Então ele já tem um domínio maior da natureza, então ele passa a produzir o seu espaço. E na produção desse espaço ele vai produzindo seres vivos aí também, né? Dentre eles produz fungos, bactérias, os micro-organismos pequenininhos, né? Que é daí que nascem os vírus, as pragas urbanas, né? E a maioria desses vírus eles tendem a se infiltrar nos espaços aglomerados, né? Nas aglomerações urbanas, né? Por exemplo, a China, então, você tem aqui fiz um mapinha aqui da China, né? Desenhei Taiwan aqui também, desnecessário, não sei porquê. Então aí você tem aqui do lado o rural, do outro lado o urbano, né? Aí aconteceu com a China que ela sofreu o êxodo rural. O que seria o êxodo rural? É que você migra lá, vai todo mundo pro urbano lá, demanda de trabalho, oferta e tudo mais, né? Tem esse mapinha aqui que mostra melhor aqui, ó. Densidade populacional da China. Então você vê que fica todo mundo pra cá, né? E Wuhan, que é o lugarzinho onde nasceu o tal vírus, ele fica nessa região aqui, ó. Então você vê que é uma região bastante populosa, né? Então é isso aí, né? Tem outra coisa também, como o Milton Santos diz, né? Outros terminhos aí, que é o espaço opaco,
e o espaço luminoso, os lugares opacos e os lugares luminosos, né? Vamos lá, o que seria os espaços opacos? Os espaços opacos, como que eu posso explicar para vocês? Ele não tem funcionalidade nenhuma, pelo menos pro capitalismo, né? Só que o Milton Santos vai dizer também mas também existe uma solidariedade, existe um enriquecimento cultural, né? Que o capitalismo não está nem aí para isso, né? Mas existem os espaços opacos, aí você vai ter o nascimento do hip hop, do samba, né? Diversas culinárias aí, tudo isso nos espaços opacos. E o espaço luminoso, né? Muito pelo contrário do que parece o nome, né? O luminoso, na verdade ele te ofusca de você ver um todo, né? Tipo, por exemplo, se você vai estudar a cidade de São Paulo, se você fragmentar São Paulo do Brasil, você tirar para estudar só São Paulo, você não vai chegar, não vai concluir muita coisa não. Agora, se você pegar e estudar o Brasil e ver o que é São Paulo dentro desse Brasil, então você vai ter uma visão melhor, né? Então os espaços luminosos, ele te priva dessa totalidade das coisas, a funcionalidade que é a geografia. A geografia é o estudo de relações, né? Então se você fica preso só naquele espacinho ali, né, você fica alienado de tudo que está acontecendo ao redor. E é isso que faz os espaços luminosos aí, que é um termo aí criado pelo nosso mestre Milton Santos, né? E tem outras coisas também interessantes que ele fala, tem um filme dele que eu deixei escrito, vou passar para vocês no final do vídeo, tem no YouTube lá, né? A globalização, o mundo global visto do lado de cá. O que seria esse lado de cá? Esse lado de cá é a gente, eu, você. Acho que não tem nenhum gringo vendo esse vídeo, mas quando eu falo da gente, eu tô falando de nós, o terceiro mundo, os latinos, né? América do Sul em peso aí. Então, o que é a gente, né? Tem uma hora no filme que ele fala, né? Assim, a gente quer ser igual aos europeus, a gente quer se vestir igual, quer andar igual, quer falar igual. E aí nesse novo mundo, nesse mundo globalizado, né, cheio de informações, o que é a gente no meio de tudo isso? Qual que é a nossa identidade? Ele deixa esse questionamento no filme aí, que eu acho bacana. E também é citado no filme um outro geógrafo que é o José Castro. O José Castro, ele tem um livro que chama Geografia da Fome. E aí tem um trecho muito bacana que fala assim: existem dois tipos de humanidade, só dois tipos, né? Os que não comem e os que não dormem. Os que não dormem por medo da revolução dos que não comem. É uma coisa para a gente pensar bastante aí, né? O Brasil, diferente da China, a China balança bastante a classe média ali. No Brasil você tem radical, assim, é visível, né? A classe alta de um lado e a classe baixa do outro, né? É muito radical, assim, a diferença é gigantesca, né? Então, do Milton Santos que eu tenho para falar, eu vou indicar o filme para vocês. Eu quero muito que vocês vejam esse filme, é bacana mesmo, assim, né? E pensando nessa coisa, assim, de aglomerações urbanas, né? Os vírus se espalhando ali, né? Visitando esses locais, eu pensei, assim, no mais um requisito da geografia física, né? Então, tipo, a gente tem que se distanciar dessas aglomerações, assim, né? Existe um lugar para você se isolar, né? Pra gente isolar nem tanto, mas existe um lugar isolado de tudo isso, isolado do mundo, né? Um lugar onde ninguém vai chegar. Existe, e esse lugar tem um nome, é o Ponto Nemo. O Ponto Nemo é um lugarzinho ali no Pacífico Sul, né? Imagina o liquidificador, você tem lá, taca lá no liquidificador, você está batendo a sua vitamina ali e aí você dá uma olhada por cima assim, não tem aquele epicentro, aquele buraquinho ali. O Pacífico Sul é mais ou menos aquilo ali, né? Você tem um círculo de corrente marítima ao redor ali, né, desse Pacífico Sul, que não entra água de fora e também não sai. Então, por conta disso, você não vai ter alimentação lá, você não vai ter seres vivos, né? Você não vai ter vegetação, você não vai ter nada, né? Dizem que você ainda tem um pouquinho de bactérias, né? Tem
um caranguejo, dizem que tem um caranguejo lá, um caranguejo peludo, diferente, falando só o Chico Sainz, né, o rei dos caranguejos aí. Mas é muito pouco, assim, né? É muito pouco mesmo. Então, e esse lugar, ele é, como que o cientista chama? Cemitério de satélites, né? A NASA joga os satélites ali, né? Que já não tem mais utilidade nenhuma, então joga para cair nessa parte aí do planeta, que é impossível de acertar alguém, né? De machucar alguém. Eu fiz um desenho aqui, né, sobre esse ponto Nemo aqui para vocês verem. Então, você vê aqui é o ponto Nemo, certo? Então, de terra firme, a mais próxima que a gente vai ter do ponto Nemo é essa aqui, ó, 2.700 km. E aqui eu fiz esse foguetinho aqui, representa a estação espacial aqui da NASA. Então, a estação espacial, você está acima do nível do mar, 416 km. Então, você chegando no ponto Nemo, você está muito mais próximo dos astronautas do que de terra firme no próprio planeta. Então você vê até pela flechinha que eu fiz aqui, né, o distanciamento. Olha que interessante. Outra dica também que eu venho dar pra vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Parece que eu tô andando de skate, ó. Então vamos lá. Separei aqui pra vocês, eu não sei se vai dar pra ver, mas aqui você acompanha em tempo real. Acho que dá pra ver. Você acompanha em tempo real a relação do vírus, aí como vai corroendo aí os lugares do planeta aí. Né? Aqui, ó, pegar o Brasil aqui, você tem as informações aqui, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aí, mas aí tem os números de atingidos, né? Os números de falecidos e os que se recuperaram. Só que tá em inglês, né? É hora de vocês usar a habilidade que vocês aprenderam com a professora Maia aí de inglês. Então aqui, ó, qualquer lugarzinho eu peguei o Brasil, né? Vamos pegar outro. No outro vídeo eu falei de Svalbard, a ilhazinha da Noruega. Vamos ver se a gente acha ela aqui. Aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver. Aí, ó. Aí tem os dados também. Né? Então é interessante. Agora no finalzinho do vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês o site certinho. Aí vocês entram aí. Beleza? Deixa eu encaixar aqui certinho. O dedo. Então aqui eu trouxe aqui pra vocês, né? Então, vocês podem anotar que isso aqui é o site, né? Você acompanhar em tempo real aí o vírus pelo planeta, né? Esse aqui é você procurar lá no Google Maps lá, né? As coordenadas geográficas aqui do ponto Nemo, certo? O que mais aqui eu separei para vocês? Maria Adélia de Souza, é muito interessante você ver. Tem no YouTube também, Geografia e Pandemia 2. Ela era amiga do Milton Santos. Aí ela vai falar bem assim desses espaços opacos e os lugares luminosos também. Ela fala bem do Milton Santos. E aqui é o filme dele, né? Do Milton Santos, aí vocês puderem ver. O mundo global visto do lado de cá. Beleza? Eu quero muito que vocês vejam esse filme, assim, é um filme bem interessante e ele começa com a música do Caetano Veloso, né, chamada Terra, ele começa e termina com essa música. Eu queria até ouvir um pouco agora com vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Quando eu me encontrava preso Essa música aí. na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez Maravilhoso. as tais fotografias em que apareces inteiro.